Olá, o meu nome é Sara e junto com o Matheus e o Edson, a gente faz parte do programa da residência pedagógica e hoje a gente vai estar aqui relembrando um aspecto muito importante para a sociologia, né? Para o pensamento sociológico, então, a imaginação sociológica, né? Então, recapitulando um pouquinho, na Europa, durante o século XVIII e XIX, houveram grandes revoluções, né? E essas revoluções mudaram, elas transformaram completamente a nossa sociedade. Então, que é a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, junto ali com o Iluminismo no século XVII, XVIII, elas resultaram nessas grandes mudanças. Então, a valorização da ciência, a saída das pessoas dos campos para as grandes cidades, as novas formas de trabalho e principalmente a consolidação do capitalismo, né? Marcam essas grandes transformações e no meio de tudo isso, dessas transformações sociais, surge a sociologia, né? Justamente para a gente tentar entender de forma científica o que significam todas essas mudanças sociais. A imaginação sociológica, né, é um conceito criado por Charles Wright Mills em 1959 e que é um sociólogo, né? E essa teoria, essa ideia da imaginação sociológica, ela surge justamente para a gente entender o que é preciso e como desenvolver o pensamento sociológico, né? Então, primeiramente, a gente relembra que o ser humano é um ser social, certo? Então, para a gente entender a sociedade, a gente precisa entender como acontece a relação entre o eu, né, o indivíduo, e o todo, né, que é a sociedade. Então, é a sociedade que me constrói, ou eu construo a sociedade. É a sociedade que molda os meus pensamentos, o meu comportamento, com as suas regras, as suas leis, ou eu moldo a sociedade, né? São os meus pensamentos que moldam a sociedade. Então, essa é a primeira grande reflexão que a sociologia nos leva a fazer. E essa ideia, né, essa expressão, o conceito de imaginação sociológica, ele surge justamente para dar nome à nossa capacidade, né, a capacidade humana de refletir e analisar o coletivo, né, entender a sociedade além da nossa individualidade, além da nossa experiência pessoal. Então, a imaginação sociológica, ela nada mais é do que a capacidade de imaginar o mundo para além da nossa experiência, né? Para além da nossa individualidade. E isso faz com que a gente seja capaz de compreender essas relações, né? A relação entre o eu, entre a minha vida particular, individual, né? E as dinâmicas da nossa sociedade, as dinâmicas sociais. Então, pensar sociologia, né? Pensar sociologicamente justamente é alimentar, cultivar essa imaginação sociológica. É justamente esse processo de se separar das nossas motivações, das nossas circunstâncias, das nossas questões pessoais e colocar as coisas em um contexto mais amplo, né? E com a imaginação sociológica, a gente exercita, a gente estimula essa visão ampla, né? Nós estimulamos os pensamentos e reflexões que vão além das nossas experiências pessoais. A gente passa a compreender as subjetividades, as particularidades da vida em sociedade e da sociedade como um todo. Então, pensando em tudo isso, né, nós temos algumas sugestões de filmes para exercitar essa imaginação sociológica, né, o pensamento sociológico. Então, por exemplo, ali o Que Horas Ela Volta, né, é um filme nacional que faz com que a gente tenha diversas reflexões sobre meritocracia, sobre relações de gênero, mesmo desigualdade social, né?
O Jogos Vorazes é um filme sobre que a gente pode pensar muito bem sobre as relações de poder, política, né? O Tempos Modernos é um grande clássico da sociologia, é um filme super importante para a sociologia, que é do Charles Chaplin, que vai falar justamente sobre as transformações sociais daquela época industrial, das relações de trabalho, exploração, consumo. Uma História de Amor e Fúria é um filme nacional também, que fala sobre 600 anos da história do Brasil, né? Então ele vai tratar sobre colonização, sobre ditadura militar, sobre desigualdades sociais, né? Que é um filme muito interessante, O Clube da Luta, que vai falar sobre o estresse causado pela vida nos centros urbanos e como isso acaba nos adoecendo, né? Essas grandes cidades. E hoje eu quero voltar sozinho, que é um filme que pode trazer essas reflexões sobre diversidade e cidadania, que é também um filme nacional sobre um menino que é cego, um adolescente cego, que está descobrindo a sexualidade dele. Então são filmes muito interessantes para que a gente possa refletir e exercitar a nossa imaginação sociológica. E como exemplo geral dessa imaginação sociológica, o que podemos usar é um exemplo de quando alguém fala sobre algo sem ter entendimento de toda a profundidade desta coisa. E como isso funciona? Bom, imagine que alguém fala sobre como um acontecimento, um evento, algo que está ocorrendo no nosso dia a dia é a melhor coisa que poderia acontecer para todos nós. É a melhor coisa do mundo. Sem ter noção do mal que isso proporciona a milhares de pessoas. Isso é um exemplo da falta de imaginação sociológica em alguém. Quando os vieses da vida da pessoa e dos privilégios no qual ela está impedem que ela veja uma realidade que não seja a sua própria. Olá, eu sou o Edson e fiquei aqui de trazer para vocês um exemplo específico. Falando de um exemplo específico, nós escolhemos o contexto da pandemia para trazer como exemplo. O contexto atual que nós estamos vivendo, ele é muito fértil, né, para exemplificar o conceito de imaginação social, elaborado por Wright Mills. O próprio termo pandemia, que significa aí uma enfermidade epidêmica disseminada, né, em todo o globo terrestre, né, já é aí um aspecto aí que já dá para nós ter uma dimensão, né, como exemplo aí da imaginação sociológica, né. Mas o que nós vamos pegar como foco é aí as medidas restritivas dos decretos dos governantes e o seu conflito com a visão, a necessidade do trabalhar, a necessidade de buscar a vida individualmente, né? Então vamos lá. Se você olhar aí na chart que nós colocamos, é bem evidente esse conflito, né, de visões, de perspectivas, né, tanto pelo quem está decretando, o governo que está impondo isso, e para quem está recebendo, para quem tem aí o seu empreendimento, para quem está na luta do dia a dia, para ganhar o seu sustento, né? Então, como que a imaginação sociológica se relaciona com isso? Vamos ver então no seguinte aspecto. Pensando aí o governo, né? O governo ele tem aí acesso a profissionais, a técnicos que podem trazer dados, que podem fazer projeções, né, da disseminação do vírus e, consequentemente, como isso está afetando o sistema de saúde, se está pressionando ou não está pressionando, fazendo projeções de se isso vai nos próximos dias ficar pior, se vai haver um número maior de óbitos, ou, né, se está desacelerando, né,
Então ele tem todos esses dados para poder tomar a sua decisão, né? Já no aspecto particular, né, você pode não ter essa dimensão da gravidade da pandemia, você pode não ter dimensão, né, do que está acontecendo no contexto global. Por quê? Porque mais de 90% das pessoas, elas saram, né, do vírus, não tem agravante e saram e continuam suas vidas de maneira natural. E para essas pessoas, se for fazer um recorte particular, né, talvez o vírus não seja grave, talvez ele afete a sua saúde por alguns dias, mas logo superando isso, pode-se voltar a viver normalmente, né? Então, partindo dessa perspectiva particular, é difícil compreender, né, a dimensão do problema, né? Então, como que, como que se relaciona a imaginação sociológica aí, né? Diante para nós podermos pensar esse conflito de perspectivas, né? Se eu tenho dimensão, né, dos desencadeamentos de cada atitude, de cada ato, né, que eu faço, de como que os decretos são pensados. Eles são pensados através do aumento da transmissão, do aumento da ocupação de leitos e também no aumento do número de óbitos. Se eu entendo isso, se eu tenho a consciência de como vai se desencadear essa situação, eu posso, tomando consciência disso, ter um ato assertivo, né? Uma atitude assertiva diante das circunstâncias. Eu posso usar máscara, eu posso diminuir a minha circulação, né? Eu posso fazer o distanciamento social corretamente, eu posso tomar todas essas atitudes, porque ainda que particularmente eu não sinta a diferença isso, globalmente, socialmente, essas coisas vão ser importantes para os decretos, vão ser importantes para a volta de algumas atividades, para que a população não seja atingida, né, na sua vulnerabilidade, as pessoas mais vulneráveis não sejam atingidas, né? Então, a imaginação sociológica é uma ferramenta para nós, né, para que nós possamos ser intencionais nas nossas atitudes e protagonistas da nossa própria história. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, eu e a nossa equipe. E essas foram as referências utilizadas aí para a gente concluir o trabalho, né? Da onde encontrar a charge e os livros sociológicos.